Olá, vamos a mais uma aula falando sobre a natureza das parábolas, né? Aula de hermenêutica. Há variedade de dois tipos, né? Vai ser o primeiro subtítulo. E a primeira coisa que nós devemos notar é que nem todos os ditos que rotulamos como parábolas são do mesmo tipo. Há uma diferença básica, por exemplo, entre o bom samaritano, uma parábola verdadeira de um lado, e a levedura na massa, uma similitude do outro lado. E estas duas diferem do dito: vós sois o sal da terra, metáfora, ou colhem-se porventura a uva do espinheiro ou figo dos abrolhos? É um epígrama. Todas estas, no entanto, podem ser achadas de vez em quando para discussões sobre parábolas. O bom samaritano é um exemplo de uma parábola verdadeira. É uma história pura e simplesmente com um começo e um fim. Tem algo de um enredo. Outras parábolas desse tipo, em forma de história, incluem a ovelha desgarrada, o filho pródigo, a grande ceia, os trabalhadores na vinha, o rico Lázaro e as 10 virgens. O fermento na massa, do outro lado, é mais uma similitude. Aquilo que se diz do fermento, do semeador ou do grão de mostarda sempre era verdadeiro no que diz respeito ao fermento, a semeadura ou os grãos de mostarda. Tais parábolas são mais como ilustrações tiradas da vida de todos os dias, que Jesus usava para ressaltar um argumento. Ditos tais como vós sois o sol da terra, são diferentes dessas últimas. Às vezes são chamados ditos parabólicos, mas na realidade são metáforas e símiles. Às vezes parece que funcionam de uma maneira semelhante à similitude, mas sua lição, a razão para serem falados, é consideravelmente diferente. Deve ser notado que, em alguns casos, especialmente naquele dos lavadores maus, em Marcos capítulo 12, verso 1 a 11, ou Mateus 21, 33 a 44, ou Lucas 20, de 9 a 18. Uma parábola pode aproximar-se muito perto da alegoria, onde muitos dos pormenores numa história visam representar outra coisa, tal como na interpretação errônea que Agostinho fez da parábola do bom samaritano. Mas as parábolas não são alegorias. Mesmo se às vezes têm um aspecto que nos pareçam alegóricos, a razão por que podemos ter certeza disso tem a ver com as funções diferentes, porque as parábolas não são todas do mesmo tipo. Não podemos necessariamente estipular regras para abrangê-las todas. O que dizemos aqui visa ser aplicado às parábolas propriamente ditas, mas muita coisa disso também dirá respeito aos demais tipos. Como as parábolas funcionam? Os melhores indícios quanto à natureza das parábolas acham-se na sua função. Em contraste com os ditos parabólicos, tais como os figos dos abrolhos, as parábolas com histórias não servem para ilustrar o ensino prosaico de Jesus com palavras ilustrativas, nem são contadas como veículos para revelar a verdade, embora claramente acabem fazendo assim. Mais do que isso, as parábolas com histórias funcionam como um meio de evocar uma resposta por parte do ouvinte. Para parafrasear as palavras de Marshall McLuhan, a própria parábola é a mensagem, é contada para dirigir-se aos ouvintes e cativá-los, a fim de fazê-los parar e pensar acerca das suas próprias ações, ou de levá-los a dar alguma resposta a Jesus e ao seu ministério. É esta a natureza da parábola que conclama uma resposta, que causa nosso grande dilema na sua interpretação. De algumas maneiras, pois, interpretar uma parábola é destruir o que era originalmente. É como interpretar uma piada, a totalidade da razão de ser uma piada e aquilo que a torna divertida. É que o ouvinte tem contato imediato com ela enquanto está sendo contada. É divertida para o ouvinte
exatamente porque fica apanhado, por assim dizer, mas somente pode apanhá-lo se ele compreender os pontos de referência na piada. Se precisarmos interpretar a piada por meio de explicar os pontos de referência, já não pega o ouvinte e, portanto, usualmente deixa de provocar a mesma qualidade de risadas. Quando a piada é interpretada, passa então a ser entendida, sem dúvida, e talvez ainda seja divertida. Pelo menos compreendemos aquilo que deveria ter provocado nossos risos, mas deixa de ter o mesmo impacto. Logo, já não funcionam da mesma maneira. Assim acontece com as parábolas. Foram faladas e podemos tomar por certo que a maioria dos ouvintes tinha identificação imediata com os pontos de referência que os levaram a captar a lição, ou serem apanhados por ela. Para nós, no entanto, as parábolas estão escritas. Podemos ou não captar imediatamente os pontos de referência. Nunca, portanto, podem funcionar para nós exatamente como funcionaram para os primeiros ouvintes. Por meio de nós, teríamos captado se tivéssemos estado ali. E é assim que devemos fazer na nossa exegese. A tarefa hermenêutica fica ainda além. Podemos captar de novo o impacto das parábolas em nossos próprios tempos e em nosso próprio ambiente. Então, nós vamos parar por aqui esse vídeo e vamos iniciar no próximo vídeo falando sobre a exegese das parábolas, tá bom? Fique com Jesus, Deus abençoe a todos, amém? Até a próxima.